Vou fazer esse vídeo aqui basicamente explicando como é que vai ser o andamento agora do meu treino léxico aí, porque eu já fazem 2 dias que eu não fiz. Aliás, eu fiz um dia dentre os dois que eu não gravei, sendo que um dos que eu não gravei, que foi domingo, eu realmente não fiz porque eu esqueci. Foi o primeiro dia, inclusive, que eu realmente não fiz o treino. Houveram outros dias que eu não tinha gravado, vários dias na verdade, então foram aproximadamente aí. Deixa eu ver exatamente quantos dias que eu fiz, mas eu acredito que eu tenha feito. O último que eu gravei foi o 15, né? E. Cadê? O último que eu gravei foi o 14, que foi na sexta-feira. O de sábado era pra ser o 15 e eu não gravei, mas eu fiz. E o de ontem era pra ser o 16 e eu realmente não fiz mesmo. Hoje eu também não fiz ainda. E eu vou explicar como é que eu vou fazer a partir de agora. Porque eu tava dando uma olhada. Olha isso aqui. Eu vou mostrar minha tela pra vocês. Isso aqui é o meu Anki atualmente, né? Não tem muita coisa. O que mais eu tô focando agora vai ser na parte da redação e no repertório linguístico, né, claro. E eu tava dando uma olhada no meu painel e eu simplesmente. Eu não contei quantas. Mas assim, tem muita coisa aqui, velho. Tem muita coisa. Tem mais de 96. Faltam 18. Eu já coloquei 96 cartões. Eu já fiz 78 aqui em cima, ó. Eu já fiz 78, cara. Em 2 semanas, mais ou menos, eu coloquei 78 palavras no meu vocabulário. Só que eu tenho que conciliar revisão, estudo, treino de redação agora, que eu vou estar mais focado em aprender redação e não fazer redação, porque eu acho que o meu estudo de redação foi bem porco durante todo o ano. Por mais que eu já tenha chegado em 960, por mais que eu esteja consistente em 920, eu sinto ainda que falta, não repertório sociocultural necessariamente, mas repertório no geral, sabe? Habilidades com redação, habilidades escritas, habilidades linguísticas para colocar na hora da prova. Esse tipo de repertório que eu falo. Não necessariamente o repertório de falar, John Locke fez isso e tudo mais. Por mais que também seja muito importante, claro, porque quanto mais repertório sociocultural tu tem, mais capacidade argumentativa tu vai ter por consequência. Quanto mais fatos tu conheces sobre alguma coisa, melhor é a tua capacidade de falar sobre aquilo, né? Consequência direta aí do nosso estudo, da nossa rotina, da nossa capacidade de é, pensar acerca de um assunto, beleza. E claro, né, que as palavras ajudam muito nesse sentido. Só que, de nada adianta eu ficar enfiando palavra na minha cabeça, aliás, na minha cabeça, né, porque não adianta nada eu marcar como concluindo as palavras que eu tô estudando se eu não tô de fato aprendendo elas. Porque eu já percebi que durante as revisões, às vezes eu simplesmente esqueço. Esqueço. Tipo, eu não lembro, eu nem lembro que eu estudei aquela palavra. E isso é ruim, porque às vezes envolve tanto no sentido de eu estudei pouco ela, então eu não aprendi de fato o core dela, o núcleo da palavra, tudo que ela significa, todo o campo semântico que ela abarca junto com ela. Ou então eu simplesmente não apliquei ela o suficiente. Porque são muitas palavras, realmente, gente. 78 palavras em 16 dias, pensa. É muita coisa. Enfim, então eu vou diminuir um pouco. Eu vou deixar 2 palavras por dia, talvez até uma. Eu vou deixar aqui uma por enquanto. E eu vou revisar. Muito, 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 muito. Eu percebi também que eu não tava sendo muito sincero comigo. Às vezes eu vi uma palavra e aí eu colocava. Eu falava. Eu às vezes separo por 3 ou 4 significados. E eu respondia só um ou dois. E eu marcava como fácil. E aí a revisão ficava lá pra, sei lá, 20 dias. Sendo que depois daqueles 20 dias eu provavelmente já esqueci a palavra, entendeu? Então eu vou ter que mudar toda a dinâmica pra realmente ser fiel assim ao que eu tô fazendo. Então, eu vou fazer hoje o treino léxico mesmo. Vou fazer nesse vídeo mesmo. E a partir de agora eu vou gravar ele só daqui de 2 em 2 dias, pra eu ter pelo menos 2 ou 3 palavras aí pra eu poder gravar. Porque senão vai ficar muito vago, entendeu? Então as palavras de hoje foram as seguintes. Não foram essas, tá bom? Essas foram da última. Foi resignação, que eu, olhando agora, por exemplo, não sei responder. Eu vou ter que ver meu exemplo, porque eu não lembro mesmo.
Tá, resignar basicamente é tu abdicar de alguma coisa. Aí tu pode falar, por exemplo, também da questão da resignação pra se livrar de algo, um medo interno que aparece quando tu enfrenta algum problema. Resignar de algum cargo, de algum projeto, resignar de uma tarefa, resignar de alguma coisa nesse sentido. E resignar de posses, de títulos, de nome, de dinheiro, enfim, resignar nesse sentido, né, de jogar as coisas fora. Resignação, então, é isso. Laicidade barra laico, né, que é uma coisa infere na outra, né, então a laicidade do Estado brasileiro infere, consequentemente, que o governo é laico, né, o Estado é laico. O que isso significa? Igreja e Estado não estão juntos de forma direta, né, porque a gente sabe muito bem que a igreja, no geral, a religião permeia assim as decisões que um indivíduo pode tomar. E se um indivíduo que vai governar o nosso estado, então, consequentemente, existe um certo grau de religião. Afinal de contas, também, né? A nossa civilização, né, a civilização ocidental, ela é marcada principalmente por dogmas da Igreja Católica, né? Ou a cristandade, enfim. Mas a laicidade diz respeito a necessariamente um papa, por exemplo, um padre, um bispo, alguma coisa desse tipo, mandar de fato. Ele ir lá e falar, não, a vontade de Deus que é isso, sabe? Por exemplo, lá na época dos faraós era um estado laico, porque a própria, a própria Idade Média foi marcada por governos laicos, aonde o senhor feudal, né, o rei das terras lá, ele era mandado por Deus, enviado por Deus, ele foi dito por Deus que ele deveria governar aquele lugar. Beleza, então é basicamente isso. Então o Estado brasileiro, ele é laico, por exemplo. Na verdade, perdão. Laico, eles não eram laicos. Eles eram o contrário de laicos. Eles eram marcados pela religião sendo participante no governo. A laicidade, ela é o contrário. É quando não tem, é separado. É Estado e religião. Duas mãos, duas vias diferentes, não convergem em nenhum momento. Tá bom? O outro é inadimplência. Inadimplência. Ou cão. Inadimplência é um conceito mais burocrático. Porque, basicamente, assim, tu está endividado, tu foi lá e chegou na Caixa Econômica Federal e tu pediu um empréstimo para comprar uma casa. Tu quer comprar uma casa e tu, como é que chama? Como é que chama? Quando tu basicamente parcelou ela, tá bom? Tu tá em dívida agora com a Caixa, então tu vai ter que ir pagando a Caixa. Pá, 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 pá. Por quê? Porque ela comprou tua casa. Então a tua casa tá tecnicamente no nome da Caixa Econômica Federal. E aí tu tem que ir lá e pagar ela. Beleza. Tu tá em dívida com a Caixa Econômica Federal. Se tu não pagou por 2, 3 meses, se tu não pagou por um mês, tu está inadimplente. E dependendo do quanto tempo tu está inadimplente, o teu nome vai pra Serasa aqui no Brasil, que é basicamente um órgão, que eu não sei a sigla exatamente, o que ela significa. Vou criar agora. Ahn, não tem nada sobre exatamente. É só uma empresa, beleza. Mas basicamente tu vai ter o teu nome marcado lá na Serasa, tu vai perder pontos. E esses pontos, eles basicamente dificultam a tua capacidade de pedir outros empréstimos. Então, se tu está inadimplente, todos os outros processos da tua vida vão ficar mais complicados, né? Porque tu perdeu esses pontos que são importantes para tu manter a tua reputação como uma pessoa que pode pedir e tirar empréstimos no geral. Então, se tu vai abrir uma conta no banco, os bancos, eles analisam esse tipo de coisa. Se tu vai fazer um seguro de um carro, eles analisam esse tipo de comportamento. Se tu vai fazer um seguro de vida, um plano de saúde, todas essas coisas, eles analisam, beleza? Por isso que é importante não estar inadimplente, pagar as suas dívidas, beleza? Ou não entrar em dívidas, também é bom, às vezes. E corrupio. Corrupio foi a palavra mais aleatória. Corrupio é o seguinte, tem duas coisas que são corrúpios. A primeira delas é um brinquedo de origem africana, ou um brinquedo folclórico aí, que é basicamente... Eu não entendi direito como que funciona. Deixa eu abrir essa imagem. Não, deixa eu fechar a imagem, pera lá.
Ele é uma coisa meio esquisita, entendeu? Uma coisa meio esquisita. Eu confesso que eu ainda não entendi direito como é que ele funciona. Mas meio que tu puxa ele assim e ele gira. Não achei nenhuma foto legal. Bota aí na internet aí, corrupio. Aí tem passarinho também, tem um monte de coisa que é corrupio. Mas também, no sentido não literal, né, no sentido figurado, ele pode significar um movimento circular, um movimento giratório, um movimento centrípeta, né? Então, por exemplo, tu abre o... tu enche uma banheira de água e aí tu puxa a tampinha do ralo e aí começa a entrar água e ela vai fazendo assim, ela está em corrupio, tá bom? Ela tá entrando em corrupio. Ringue de moinho, sei lá, essas coisas assim, porque o brinquedo ele também faz isso, né? Então, é basicamente isso. Tá, essas foram as palavras aí que eu fiz no sábado. Eu tava fazendo três, né? Mas resignação botei uma a mais. Porque é isso. Tá, eu tava ali, ela tava ali no meu caderno, aí eu olhei pra ela, aí eu pensei, eu não vou te botar no Anki agora. Eu vou fazer logo. E aí depois eu só adiciono no Anki tudo. Aí foi isso. Eventualmente eu vou chegar num ponto em que eu vou aprender a palavra e eu vou colocar no Anki. E aí depois, eventualmente, eu vou revisar ela. Vou aprender ela. Porque assim, alguma hora eu vou terminar as palavras que estão ali, né? Outra coisa que eu ia falar. Não, deixa assim mesmo. Esse vídeo tá grande já. Então, essas foram as palavras aí. Essas foram as nossas conversas. Os vídeos de treino léxico, então, vão ficar mais escassos aqui, provavelmente. Eu provavelmente vou gravar aí um por semana. 2 por semana. Vai depender, entendeu? Porque já foi muita coisa, velho. Já foram muitas palavras. Enfim, bom estudo aí pra vocês. Essa semana tem evento XP também. Caraca, isso aí vai ser brutal, velho. Eu tenho que terminar dinâmica, tenho que terminar a lista de dinâmica 2, tenho que terminar a lista de dinâmica 3, tenho que ver as aulas de dinâmica 3, tenho que ver as aulas de eletrodinâmica, tenho que ver as aulas de química, tenho que terminar a lista de química, tenho que... Meu Deus do céu! E toda essa semana vai dar certo. E aí, final de semana, eu vou ver... Eu vou falar sobre isso depois.